todos. Que o Senhor seja conosco, clarifique as nossas consciências e que seu amor seja sempre pulsante em nossos corações hoje e sempre. Oportuna é a recomendação da casa no que se refere às doutrinárias deste mês, pautadas num dos livros psicológicos da veneranda Joana de Ângeles, e que, portanto, trazem um conteúdo muito profundo acerca de nossas existências. Porque o fato é que todos nós, em determinado momento de nossas existências, encontramos-nos demarcados pelas lutas conflitivas, por ser a nossa vida repleta de desafios e que trazem consigo também as soluções. O eminente filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman, desencarnado no ano passado, notabilizou-se por incorporar aos saberes das ciências sociais um conceito que é muito contemporâneo, aquele circunscrito à liquidez. Segundo Bauman, que fora professor emérito das faculdades de Varsóvia e também de Leeds, a liquidez é a marca indelével, indestrutível do nosso contexto pós-moderno. Em uma de suas obras, Vida Líquida, dirá-nos esse estudioso da praxis social, do conteúdo desse organismo complexo que é a sociedade, que todos nós nos encontramos demarcados por um contexto de liquidez. Que a sociedade líquido-moderna é aquela que, de certa forma, encontra-se jungida a um aspecto bastante fluido, escorreito mesmo. Ou seja, tudo aquilo que ora se apresente faz parte de um conteúdo transitório. E por isso difícil é traçar um recorte que seja o mais fidedigno possível do organismo social. Isso porque as soluções que se apresentam agora, em verdade, são reflexos dos estudos empreendidos por pensadores de outrora. E por isso, estas mesmas soluções não se apresentam completas. Os ativos rapidamente se convertem em passivos. O contexto de ação e reação, que traz consigo estratégias muitas vezes obsoletas por força justamente desse atavismo cultural marcante desse conteúdo frenético no qual todos estamos inseridos. Por isso mesmo, difícil é traçar um prognóstico, algum retrato de um panorama por vindouro, porquanto a sociedade que se apresenta é essa escorreita, que traz consigo valores que são fugidios, fugazes. Estamos diante de um contexto, por isso mesmo, complexo, porque requer das diversas áreas do conhecimento uma interligação, que mais tarde facultará, portanto, uma análise mais minudente, mais pormenorizada acerca de nossas próprias vidas. Estamos diante de um conteúdo de profunda tecnologia, de um conteúdo que também demarcará a história de todos nós. Estamos vinculados diretamente aos aparelhos tecnológicos. E se a moderna psicologia atribuiu o século XX como aquele do homo tecnológicos, dos indivíduos que se encontravam aferrados aos aparelhos, às quinquilharias
que de certa forma trariam certa medida de comodidade, de conforto e até mesmo de segurança para as nossas vidas, o século XXI é marcado pelo homo virtualis. Estamos em um contexto virtual. As relações que se desenvolvem uns para com os outros, por vezes são destituídas de um sentido existencial, psicológico, espiritual mais profundo. E é claro, esse vazio que em nós habita tende a cada vez mais se agigantar, porque não enfrentamos a contento. Somos aqueles que se encontram da modernidade encarcerados, algo que também já fora pauta das ciências sociais. Se no Brasil podemos dizer que o final do século XIX foi marcado por um profundo conteúdo de progresso social, no que se refere à promulgação da Lei Áurea pela Princesa Isabel, podemos asseverar que o contexto da pós-modernidade é, portanto, aquele acercado por um conteúdo mais periclitante, mais perigoso, mais sutil, porquanto as algemas que ora nos encarceram não são aquelas feitas de ferro, e sim algemas invisíveis que promovem, portanto, um processo de alienação que viceja nas massas, promovendo algo referente à massificação. Somos indivíduos desidentificados para conosco mesmo. É fato que desejamos alcançar o nosso lugar no mundo, e isso é lícito, digno mesmo. Todavia, as formas de que nos utilizamos para tal têm sido feitas de maneira esdrúxula, vulgar, absurda, demonstrando, portanto, este descompasso na esteira social. A virtualização, nesse sentido, vem para acompanhar, portanto, o movimento deste homem e dessa mulher contemporâneos. Porque não podem ser a causa da problemática, visto que o descompasso não se encontra na tecnologia, que é neutra em si mesmo, mas sim na sua utilização, nós que somos os seus indivíduos, que somos atores desse organismo social. E então esse homo virtualis vai ganhando espaço nessa sociedade, ingressando nos ciclos viciosos do ter e mais se perdendo do ser. Desejando fazer parte deste contexto social, almeja despir-se da sua própria essência em prol de um ideal de desidentificação que faz com que possamos nos tornar iguais, cópias, reprodutores deste tecido social que se encontra relativa e diretamente esgarçado, roto, descosturado. Portanto, esse contexto atual é um contexto multifacetado, que apresenta uma série de agravantes que mais contribuem para a acentuação desse processo vertiginoso da virtualização das relações. O que queremos dizer, traduzindo em palavras mais simples, é que nós trocamos as relações face a face pelas relações virtuais, pelas relações enganosas, pelos emotions ou emoticons que não traduzem de fato aquilo que sentimos quando nós deles nos utilizamos.
E quando isso se processa na área do psiquismo humano, há, por sua vez, uma cisão, uma fratura, uma separação de nossa essência, promovendo então o alargamento e a diferenciação no que se refere à aparência. E então não é mais necessário ser. De fato, é possível que apenas aparentemos, porque nós precisamos nos enquadrar neste organismo. Desejamos fazer parte de um grupo, de um apetite fugaz. E, portanto, essa aparência vai de nós se acercando. Através de alguns mecanismos psicológicos que se encontram estatuídos nos mecanismos de transferência e de projeção, ou na utilização de máscaras que fraudam as relações sociais. E então as nossas aparências fazem parte desse conteúdo enganoso, desse engodo, desta inverdade que nós repetimos sucessivas vezes, desejosos de que elas efetivamente se implantem à força pelo uso da violência psíquica em todos nós. Portanto, é um contexto muito delicado, muito sutil, que não lograremos esgotar nesta doutrinária, porquanto lançaremos sementes, cabendo a cada um a sua insementação, a sua reprodução, o seu processo de vicejar, de medrar, rendendo frutos sazonados. Esse contexto, portanto, marcado pela virtualização das relações, é um contexto conflitivo, faz parte desse conteúdo pós-moderno. Algo que também fora a pauta da filosofia do início do século XX, quando o também notável existencialista e um dos mais eméritos nessa corrente filosófica, Jean-Paul Sartre, nos trouxe conteúdos que então nos permitiriam decodificar essa nova configuração social, utilizando-se para tanto de alguns mecanismos que visavam então a identificação desse indivíduo no mundo. E, portanto, o existencialismo faz parte então dessa conceituação humana de um indivíduo que só se torna indivíduo no mundo, de um homem que só é homem no mundo, de uma mulher que só se caracteriza como mulher estando presente no mundo. Em seu livro O Ser e o Nada, Sartre fará considerações bastante oportunas referentes então a esse conteúdo existencial ou existencialista, porque nos dirá que o fato é que todos nós nos encontramos constituídos de maneira bastante complexa, carregando a responsabilidade do aspecto volitivo, da expressão da vontade ou do livre-arbítrio. Portanto, são as nossas escolhas que determinam quem somos. São as nossas opções, as nossas seleções, desde as conscientes até mesmo as inconscientes, que irão configurar a nossa própria existência. Não obstante o existencialismo apresentar
alguns pontos de deformidade ou de incongruência em nossa visão muito particular. Nesse sentido, Sartre apresenta-se claro e fidedigno a uma proposta de ponderação, de reflexão. Porquanto não podemos transferir a outrem a responsabilidade que nos cabe no mundo. Por isso, o benfeitor de nossa casa, irmão Jerônimo, nos diz que se o problema está em nós, a solução não estará em outrem. Não podemos legar a causa de nossa infelicidade, de nossa desventura, ou por outro lado, de nossa ventura ou bem-aventurança a quem quer que seja. Os indivíduos que se encontram ao nosso redor, os espíritos encarnados e desencarnados, nesse sentido, por exemplo, poderão contribuir para que nós experimentemos determinadas conjunturas, circunstâncias. Porém, cabe a cada um dar o tom da sua própria existência, acolhendo ou repelindo as forças que a ele chegam. Portanto, em palavras existencialistas, a responsabilidade daquilo que somos hoje, dos nossos conteúdos conflitivos ou dignificadores, estão patentes em nossa própria experiência no mundo. E se não podemos, portanto, transferir a responsabilidade de nossas escolhas e de nossas opções, principalmente nos conteúdos mais negativos, pessimistas ou de infausto, de infelicidade, Sartre dirá, portanto, que este movimento se fará acompanhar da angústia, desta emoção psíquica que faz parte desse conteúdo de remorso, dessa culpa que se encontra arraigada, enraizada em nossos refolhos, fruto de nossas seleções. A angústia é, portanto, resultado mais imediato de nossas escolhas. E por isso, caso não escolhamos de maneira positiva, enobrecedora, dignificadora, estaremos então assenhorados, acercados por essa emoção, que não elaborada, que não vivenciada, que não refletida, mais tarde oportunizará o desbordar de enfermidades mais complexas, de enfermidades que vão gradativamente se assomando do corpo físico. Por isso fazemos referências no contexto mais atual às doenças psicossomáticas. Aquelas enfermidades que apresentam um fulcro, uma predisposição genética, portanto referendadas nas leis da hereditariedade de Gregor Mendel, fruto, portanto, de nossas heranças paternas, mas que também a elas se soma conteúdos que se encontram circunscritos às nossas existências passadas, nesse fulcro psíquico, mas também dentro de um conteúdo de aflições atuais, motivo que fez com que o egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, se debruçasse sobre a causa atual das aflições. Porque é fato que nós somos o produto de nossas existências pretéritas, mas também guardamos uma relação direta
com a nossa contemporaneidade. E nos diz o codificador de maneira saiba, que busquemos no contexto atual a raiz de nossas questiúnculas, de nossas problemáticas corriqueiras, cotidianas. E se não a encontrarmos através de um exame detido de consciência, por certo, elas estarão demarcadas em nossas existências pretéritas. Porque a lei é de justiça, porque Deus é equânime para com todos os seus filhos. E então essas enfermidades psicossomáticas apresentam esses fatores ambientais afligentes, essas perturbações que vão a pouco e pouco se assomando de nossas organizações sutis na área do perispírito e não suportando, mais tarde irão desembocar, irão desaguar no organismo fisiológico. E poderíamos citar inúmeras: os cânceres, as úlceras e gastrites nervosas, os transtornos que apresentam um conteúdo depressivo, um transtorno de humor, algo que tem preocupado os mais modernos e eminentes estudiosos da área, para que tenhamos ideia da questão alarmante que povoa o nosso contexto cotidiano. No ano de 2012, a IMS Health, que é uma empresa de auditoria na área de saúde, fez um levantamento identificando que neste ano foram consumidos aproximadamente 1,85 milhões de reais em medicamentos para a depressão, que se traduzem em cerca de 42 milhões de caixinhas de antidepressivos, de ansiolíticos ou de medicamentos para os transtornos bipolares. O que tem apresentado múltiplas perspectivas. Porque quando nós analisamos inicialmente a questão, podemos entender que há nisso um progresso no que se refere à área ou à ciência farmacológica. A misericórdia divina nos assiste, permitindo o progresso técnico-científico, facultando então que indivíduos relativamente desequilibrados ou que apresentem algum tipo de síndrome ou descompasso ou insatisfação na área do psiquismo ou da fisiologia possam ter acesso a esses medicamentos, tendo uma melhor qualidade de vida e, portanto, de bem-estar. Contudo, mais tarde, esta mesma análise resguardará para nós algumas ressalvas, referentes, é claro, a essa estatística palpitante, porque demonstra um processo muito profundo de medicalização ou de tomada de remédios muito grave, fazendo com que tenhamos a exata dimensão do processo de abandono de si mesmo, rechaçando toda e qualquer forma de sofrimento ou de conflito. Quando nós acessamos as modernas redes sociais, quais sejam o WhatsApp, o Twitter, o Facebook e tantas outras, como inclusive o Instagram, podemos notar, em uma análise muito rasa, rápida mesmo, que parece ser proibido ser infeliz, que as criaturas apresentam sempre um sorriso rasgado em suas faces,
que estão a todo instante ostentando e, é claro, demonstrando um padrão de vida bastante incompatível com a maioria da população. Não estamos aqui traçando qualquer tipo de demagogia ou de análise sociológica no que se refere à desigualdade das riquezas. Estamos tão somente nos atendo a uma questão que se apresenta ao observador mais leigo, tendo a ideia mais vulgar de que a felicidade encontra-se a mãos cheias, abundantemente no ambiente externo. E que, portanto, se nós padecemos os conflitos, os embates íntimos, estamos em dissonância com a grande massa. Com um fenômeno que traduzimos inicialmente como sendo o de massificação, de desidentificação e, portanto, toda forma de sofrimento pode ser superada através da aquisição de remédios, de posses que possam minimizar as nossas matrizes infelizes, implementando, todavia, as necessidades que mais tarde tornarão estas mesmas criaturas mais desarvoradas, desorientadas, infelizes. Porque a economia, esta sábia denominação acerca das riquezas, dos mecanismos de funcionamento do organismo social, da análise dos índices financeiros, nos traz um importante paradoxo, o da escassez, segundo o qual as nossas necessidades são ilimitadas. Entretanto, limitados são os recursos e as disposições naturais para então nos satisfazer. Traduzindo a miúde, podemos entender que, por exemplo, a água não é um recurso renovável, deve ser preservada. Que os combustíveis fósseis, como o petróleo, um dia acabarão, cedendo espaço a uma nova forma energética de nos movimentar, de guiar as nossas vidas, de iluminar as nossas existências. E, portanto, essa escassez apresenta-se como uma contradição. Ao contrário do que o materialismo apregoa de maneira, na contemporaneidade, muito disfarçada, muito sutil, é que nós podemos, através dessa aquisição, dessa acumulação de recursos, nos planificar. Se nós conseguirmos ganhar na Mega Sena ou em algum jogo de azar, lograremos a felicidade. Contudo, o que alguns desses indivíduos e teóricos vãos não sabem é que tão logo se alcance um objetivo, outro surge, mais vigoroso, impelindo a criatura então a essa corrida frenética, desenfreada em torno da sua satisfação, do seu desejo que, portanto, se apresenta fugaz. Por isso, percebemos uma série de celebridades, de indivíduos abastados na sociedade na qual vivemos, apresentando uma série de síndromes, como a do pânico, como as síndromes depressivas, descambando para as portas aviltantes, humilhantes do suicídio, porque não suportam a própria vida, porque elas se apresentam ocas, destituídas de um sentido para si mesmo. E quando nós analisamos a obra notável de Viktor Frankl, esse psicoterapeuta, esse analista da psicologia no contexto da Segunda Guerra, imerso nesse caldo de cultura nazista, bastante denodado, bastante vinculado com o sofrimento humano, pôde, naquela experiência do campo de concentração,
traçar roteiros seguros que fossem capazes de entender os mecanismos por detrás da existência e não apenas da sobrevivência humana. O que explicaria determinados indivíduos não se lançarem às cercas elétricas para, de uma vez por todas, extirparem os seus sofrimentos, já que seriam mais tarde, quem sabe, lançados às câmaras de gás, seriam deixados a morrer à míngua pela questão da inanição. Cadáveres humanos, peles e ossos, que se movimentavam daqui para lá. O que movimentava essas criaturas mais tarde dirá que é necessário ter um sentido para a existência, traçando os roteiros da logoterapia, desse estudo em torno do sentido da própria existência. Porque, fazendo entrevistas, pôde notar que determinados indivíduos desejavam transmitir a sua história, lutariam com todas as forças vivas do seu organismo fisiológico para transmitir à posteridade a causa dos seus sofrimentos e para que jamais a humanidade corresse em iguais equívocos. Porque amavam aqueles dos quais se encontravam apartados, separados. Havia alguns familiares que conseguiram escapar e por eles viveriam plenamente. Havia ainda outros que se vinculavam de maneira estrita à divindade, a Deus, a Alá, Javé. E essa força divina, essa potência vigorava em seu ser, impedindo que eles agissem de maneira hedionda, ceifando as próprias vidas. E então já temos algumas diretrizes no que se refere ao enfrentamento dessas lutas conflitivas. Porque trasladando o tempo, podemos perceber que a sociedade avançou a braços largos no que se refere ao microcosmo, alcançando os soros, as vacinas para doenças que antes dizimavam grandes porções do globo, como acontecera com a peste negra. Que essas pesquisas avançadas não se restringiram tão somente ao microcosmo, ao bioma minúsculo, porque nós também já descobrimos bilhões de sóis, que não estamos a sós no universo, que há uma série de galáxias que se estendem ao infinito, e portanto esses avanços científicos nos foram muito importantes. Contudo, não obstante todos esses avanços no micro e no macrocosmos, ainda nos apresentamos acercados por questões palpitantes na contemporaneidade. Razão pela qual a veneranda Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, que é também um dos componentes da série psicológica, dirá que o grande desafio contemporâneo para o homem é seu autodescobrimento, seu autoencontro, não apenas a identificação de suas necessidades imediatas, dos seus desejos que são fugazes, mas de sua realidade emocional, de suas aspirações legítimas no campo espiritual e de reações diante de ocorrências do cotidiano. Há, portanto, uma tarefa intransferível, a da planificação íntima, do processo, portanto, estabelecido na autoiluminação. Processo esse que é, para nós,
o grande chamamento divino, a grande conclamação celeste, para que possamos nos dignificar a pouco e pouco, superando os entraves belicosos, as rusgas, as questiúnculas, quais foram apresentadas outrora. Por isso, Allan Kardec, na obra magna inaugural de O Espiritismo, O Livro dos Espíritos, indagará na consigna 742: que impere o homem a guerra, e dirão as vozes angélicas, a preponderância ou a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. À medida que os indivíduos forem se planificando, conseguindo se autoencontrar, superando a animalidade, os instintos mais asselvajados, a guerra cederá espaço a novas formas de solucionamento social, político e econômico. Portanto, está em nós esta tarefa de vencermos os atavismos, como bem assevera a veneranda na obra Vida, Desafios e Soluções, que é tema central deste mês nesta casa, para que então possamos infundir em nosso psiquismo novas formas de compreensão, de vivência da nossa própria vida. Fazemos essa referência porque nem todos de nós vivem, alguns apenas sobrevivem. E há nisso uma diferença cabal, crucial. A sobrevivência é aquela que está pautada nos automatismos. Despertamos, nos banhamos, nos alimentamos, reproduzimos, dormimos. E quando nós ingressamos nesse ciclo vicioso, nos tornamos autômatos, automatizados. Cedemos espaço à nossa natureza mais atávica, tacanha, mais arcaica, mais envelhecida. Contudo, é necessário viver. E viver significa passar pelos mesmos processos que já dissemos, dando-lhes significado, ofertando então sentido para toda a nossa vida. E assim a vida não passará por nós, nós a viveremos a cada instante. Esta é a grande proposta. Daí então o chamado para a superação dos atavismos, dessa história primitiva que fez parte de nossas próprias existências. Porque, como bem diz o apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, em sua epístola aos Gálatas, que aquilo que o homem semeará, isso também ceifará. Não é possível que lancemos sementes de uvas e colhamos laranjas, e vice-versa. Portanto, esses atavismos fazem parte dessa herança mais antiga. Vivemos largo curso de nossas histórias, sobrevivendo, afetados por esses automatismos que, a pouco e pouco, foram se sedimentando em nossa estrutura psíquica. E esses automatismos são os mais facilmente acessados diante das ocorrências cotidianas, o que nos leva, por vezes, a reagirmos ao invés de agirmos. A reação é algo vinculado estritamente ao conteúdo mais arcaico, mais primitivo, mais asselvajado. Em um exemplo claro, todos nós estamos na casa espírita, em certa medida, com máscaras da cordialidade, da urbanidade, da gentileza.
nos cumprimentamos e acreditamos que somos benquistos uns para com os outros. Porém, quando nós atravessamos os umbrais da porta de entrada, por vezes essas máscaras costumam cair em ocorrências as mais banais: uma fechada no trânsito, uma incompreensão da consorte ou do esposo, a revolta de um filho, são capazes de despertar em nós uma fera que nos assusta à primeira vista, mas que faz parte de nós. Não é o nosso obsessor, porque nós espíritas temos uma tendência bastante infantil de atribuirmos as ocorrências infelizes ou infaustuosas de nossas existências aos obsessores. Mas há um contributo preponderante de todos nós nessas ocorrências. E então, nessas circunstâncias, nesses eventos cotidianos, reagimos. A chamada, contudo, nesta noite, é para que nós, ao invés de reagirmos, agirmos. O que significa acessar os padrões potenciais que se encontram em todos nós. Desde os ladrões, os estupradores, os corruptos, até os indivíduos missionários, todos eles apresentam um arquétipo, um padrão psíquico que nos vincula estritamente uns aos outros. Uma centelha divina, uma chispa de Deus em nós. Algo que faz parte então de um vir a ser, de um processo que irá se desenrolar a pouco e pouco em nossas existências. Agir significa refletir acerca, pensar, ponderar, evitando os descalabros morais que assistimos, inclusive em nossos meios midiáticos, através dos veículos por vezes sensacionalistas. Portanto, a chamada desta noite é para que possamos nós lutar de maneira digna para superarmos os entraves que nos definiam então como a fera, promovendo a pouco e pouco um processo de humanização. Porque não obstante estarmos na forma nominal, as nossas ações cotidianas nos dizem exatamente o contrário, demonstrando que ainda apresentamos uma estrita ligação com as feras, com os animais ditos irracionais. Por isso, Emmanuel, benfeitor da humanidade, que fora guia de Chico Xavier à sua época, dissera a seu turno que por vezes deambulamos, palmilhamos a existência aqui e ali à maneira de semi-conscientes, de quase racionais, porque ainda não nos acercamos de nossos potenciais divinos, de nossas marcas indeléveis, indestrutíveis, que se encontram, portanto, acercadas no campo espiritual. No mundo só tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Cristo, o maior exemplo da humanidade, nosso modelo e guia, disse-nos, quando encarnado, que no mundo experimentaríamos uma série de aflições, de conflitos, que eram naturais de nosso processo de maturidade psicológica, espiritual, moral. Porém, deu-nos a garantia, através do bom ânimo, que superaríamos estas ocorrências pueris, cedendo espaço, portanto, ao indivíduo
individuado, plenamente conectado com as instâncias divinas, reflexo da própria essência e não da aparência, como dissemos no início. Portanto, não devemos nos afligir diante dessas ocorrências cotidianas, porque deu-nos também uma outra certeza de que aliviaria os nossos sofrimentos. Aliviaria, atenuaria, minoraria os nossos sofrimentos. O Cristo, de maneira alguma, irá retirar as nossas provas e a nossa necessidade de transformação. Nunca esta seria uma proposta de misericórdia, senão de ignorância, de injustiça e de desamor. Porque é através do próprio exemplo das quedas que o indivíduo vai se robustecendo. Um pai e uma mãe, conscientes do seu papel, jamais irão isentar o filho da convivência social, mesmo que ele experimente dores e sofrimentos, que são comuns. Porém, irá infundir de maneira paulatina valores sólidos que o acompanharão para todos sempre, permitindo que ele mesmo supere as questões conflitivas, os conflitos existenciais. Eis então o grande convite, para que nós saiamos então da virtualização e voltemos então um pouco na história. Retroceder nesse caso é preciso. Voltarmos à nossa convivência fraterna face a face. Ligar, estar presente, ser presente na vida do outro. Porque dar, materialmente falando, posses é muito fácil, mas não agrega. Então logo se exaure o recurso, logo surge uma nova necessidade, um novo desejo. Mas quando somos presentes na vida de alguém, nós então nos vinculamos de maneira fraterna, cordata, harmoniosa, amorosa, superando algumas questiúnculas, outras questões atávicas, reencarnatórias até, facultando que então consigamos conglomerar, reunir a grande família universal que somos todos nós.